pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao Fanatic e hoje a gente vai falar sobre Wandinha, a nova série da Netflix focada aí na filha mais velha da família Addams. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever para não perder os próximos conteúdos, os próximos vídeos aqui de cultura pop, sobre filmes, séries, livros e várias outras coisas que eu falo por aqui toda semana. Bom, então Wandinha vai contar a história da Wandinha Addams agora na adolescência, né? Diferente dos filmes dos anos 90, que ela era mais pro lado da criança, né, mais novinha. Aqui a gente vai ver a Wandinha adolescente, no período ali que ela tá mudando de escola. Depois dela passar por várias escolas, ela é transferida para Nunca Mais, que é uma escola para jovens diferentes, né, jovens que são geralmente excluídos ali da sociedade, que têm poderes e tudo mais. Então ela vai para essa escola, que foi onde os seus pais se conheceram, onde eles estudaram. Então tem todo esse histórico, assim, da família Addams na escola Nunca Mais. E a Wandinha, ela tem algumas questões sobre ir para essa escola, algumas questões com o legado da família dela, querendo sair da sombra, né, da mãe, especialmente. Então ela tá muito receosa de ir para essa escola, mas ela acaba tendo que ficar lá. E ela tem que lidar não só com ter que interagir com outras pessoas, né, e possivelmente fazer amizades, quanto também com alguns mistérios que estão rolando por ali e que envolvem ela de alguma forma. Então ela tá ali determinada a solucionar esses mistérios. Como já é de se esperar da Netflix, essa é uma série bastante maratonável, né? Eles montam tudo de uma forma que faz você ficar ali, né, curioso, e eles tacam não só um, não só dois, mas acho que pelo menos uns 3 mistérios nessa primeira temporada pra Wandinha ir desvendando e pra gente ficar curioso pra saber. Mas eu acho que muito mais do que o mistério que segura realmente a gente durante os 8 episódios é a Jenna Ortega como Wandinha. A Wandinha sempre foi uma personagem muito marcante, muito icônica, e é muito legal aqui a gente ter uma série que foca somente nela, porque ela tem algumas peculiaridades muito interessantes, especialmente por se tratar de uma jovem, né, de uma garota adolescente. E é super importante a gente ter uma personagem destemida como a Wandinha existindo no mundo, existindo numa série da Netflix, porque eu acho que pode ser algo muito inspirador pra várias garotas, né? Porque a Wandinha, ela realmente não tem medo de ser quem ela é, às vezes até às custas dos sentimentos de outras pessoas. Então eu acho que a história tenta colocar ali uma jornada pra Wandinha, né? Pra ela encontrar um equilíbrio entre ela ser ela mesma e ela ter a personalidade dela, mas também se abrir um pouquinho para as amizades e entender o que significa se relacionar com outras pessoas, né? E que você tem que se importar um pouco com o sentimento dos outros. E a Jenna Ortega, ela faz realmente um trabalho maravilhoso aqui como Wandinha. Eu até vi algumas entrevistas em que ela menciona o fato de que ela sempre se identificou muito com a Wandinha e ela sempre foi muito comparada com a Wandinha. E de fato ela tem um senso de humor meio ácido, assim, mas claro que nada comparado com o da Wandinha. E é muito legal de observar que mesmo que ela tenha essa identificação com a personagem, ela ainda consegue criar uma personagem muito diferente de quem ela é, né? Então a gente observa isso nos trejeitos, na voz dela, como ela mudou a voz, a forma como ela se porta, né? A linguagem corporal dela é bastante diferente. A Wandinha, ela anda de um jeito muito específico. Na cena que a gente tem do baile, por exemplo, que a gente vê a Wandinha dançando, ela tem um jeito muito diferente de dançar, e isso veio também da Jenna. Então eu acho que esse trabalho, assim, a Jenna Ortega, ela já é uma atriz muito legal. Eu já venho acompanhando o trabalho dela já faz algum tempo, mas eu acho que esse trabalho aqui realmente mostra o quanto ela consegue criar, né, dentro de uma personagem. Então ela tá absurdamente incrível, além do fato de que a Wandinha, ela é muito boa em várias coisas, né? Então a Wandinha, ela luta, ela toca violoncelo, ela luta esgrima, e tudo isso a Jenna realmente foi aprender. Então ela fez aulas de esgrima, ela fez aula de violoncelo, então é muito legal de ver o esforço que ela colocou nessa personagem, e isso transmite 100% na tela, assim, ela é completamente dona da série, não só porque o nome da personagem tá no título, mas porque ela realmente comanda toda a história. Ela é uma atriz, assim, incrível. A Jenna tá 200% de parabéns. E é claro que o trabalho dela é muito ressaltado por tudo que tá em volta ali no sentido de produção, né? O figurino, que é muito bacana, a criação dos cenários, tudo isso torna a série muito interessante e cria uma ambientação muito legal e que me lembrou muito O Mundo Sombrio de Sabrina, que também é da Netflix e que eu sinto uma falta enorme. Sabrina é uma das minhas séries favoritas, eu era apaixonada
decepcionada. Infelizmente, a última temporada foi bem ruim, mas no começo, assim, Sabrina pra mim era absolutamente tudo. Eu acho que Wandinha evoca um pouco esse sentimento de ser essa coisa mais sombria. Eu acho que a própria personalidade da personagem, assim, do jeito dela de querer fazer as coisas e solucionar as coisas, às vezes passando por cima dos outros, lembra bastante a Sabrina. Mas eu acho, considerando que a gente tem aqui o nome do Tim Burton muito à frente dessa série, eu esperava que Wandinha fosse um pouco mais criativa, né, no que diz respeito à fotografia e à direção da série. Eu acho que Sabrina era mais interessante, mais estilosa nesse aspecto, né? E falando do Tim Burton, ele é muito mencionado nessa série porque ele é produtor executivo e ele é diretor também, só que apenas dos 4 primeiros episódios. Então isso torna ele uma pessoa muito importante porque ele dá o tom da série, mas ele não dirige do começo ao fim. E um outro aspecto bastante importante dessa série, da ambientação dela, é a escola Nunca Mais, já que a Wandinha estuda lá e é um internato, então a gente passa basicamente a série toda, né, a temporada toda nessa escola. E isso foi uma coisa que me deixou um pouco decepcionada, porque ao mesmo tempo que alguns elementos da escola Nunca Mais lembram um pouco Harry Potter, assim, dá essa sensação, assim, de Hogwarts, eu acho que a série nunca realmente explora essa escola que tem um universo, assim, a gente sente que tem muita riqueza ali e ela simplesmente não trabalha isso. Então, logo no começo a gente é apresentado, né, pra escola e a gente sabe que tem os grupos ali, a gente tem personagens que têm poderes diversos, então a gente tem vampiros, lobisomens, sereias, tem uma galera lá meio medusa que se solta o cabelo, transforma as pessoas em pedra, a gente tem a própria Wandinha, né, que tem poderes ali, que ela tem umas visões que ela tá descobrindo, tem outro personagem que consegue trazer à vida os desenhos que ele faz, enfim, tem um monte de gente, um monte de personagem, vários poderes. E a série não explora isso direito. E principalmente, a gente não entende como que essa escola funciona. Então não fica muito claro se, por exemplo, cada um dessas categorias, né, estudam coisas específicas. Tipo, os vampiros têm uma aula, os lobisomens têm outras. A única aula que a gente vê realmente acontecendo na série é uma aula ali, tipo, de herbologia, que a gente tem a professora ensinando ali sobre plantas, sobre flores. A gente vê que a galera tá toda junta, mas essa é a única aula que a gente vê de fato. E eu acho que a série perde a oportunidade de explorar esse universo super interessante e ao invés disso foca 100% nos mistérios que a Wandinha precisa solucionar, que não envolvem em nenhum momento o fato dela estar numa escola. Tipo, o fato dela ser uma aluna, dela precisar fazer aulas, entregar trabalhos, nada disso acontece nessa temporada. Quando a gente tem uma série, né, com 8 episódios, a gente tem tempo pra falar várias coisas, explorar várias coisas, é legal quando a gente usa isso não só a favor da nossa protagonista, mas também dos outros personagens e conseguir trabalhar histórias paralelas, né? E eu acho que especialmente nessa série, como a gente tem a Wandinha como uma personagem muito forte e muito foda, né? Ela é muito boa em tudo e ela é muito autossuficiente. Eu acho que a gente precisava de mais histórias e de personagens coadjuvantes que fossem carismáticos pra equiparar ali com essa personagem tão incrível, sabe? Isso de forma nenhuma tiraria o protagonismo da Wandinha ou tiraria o quanto ela é especial, mas eu acho que faria jus a uma personagem tão maravilhosa a gente ter outros personagens ali em volta dela que desse mais estofo, né, pra essa história. Então tem vários desses personagens ali que a gente não sabe absolutamente nada. Então, por exemplo, os vampiros, que eu queria muito entender por que eles estavam ali no sol, como que eles se alimentam, isso não é explicado. E alguns outros personagens acabam tendo algumas histórias, mas muito de leve e muito rápido, de uma forma que chega a ficar jogado assim no meio da temporada, meio do nada. Às vezes lidado de uma forma super atropelada, super rápida, que era melhor às vezes nem ter tido do que jogar assim, meio de qualquer jeito, sabe, no meio da história, só pra dizer que teve. Acho que era melhor que não tivesse. Então, falando de personagens, vamos falar primeiro sobre os integrantes da família Addams que aparecem ali durante essa temporada. A gente tem a Catherine Zeta-Jones e o Luis Guzmán como os pais da Wandinha, né, a Mortícia e o Gomes. Eu acho que eles são os mais importantes, assim, né, que aparecem, apesar de não aparecerem tanto, já que a Wandinha tá ali no contexto de escola, né, então não tem como eles participarem, mas ainda assim a série dá um jeito de colocar
algo do passado deles que faz parte aí de um dos tantos mistérios que ela precisa resolver. E eu gosto bastante da dinâmica dos dois, da dinâmica deles com a Wandinha. Seria legal poder ter visto mais deles, mas eu entendo que a gente estava no contexto de escola, então quem sabe numa próxima temporada a gente possa explorar melhor isso, especialmente porque a série ela coloca um drama ali entre a Wandinha e a mãe que eu acho que ficou um pouco jogado. E a Wandinha é uma personagem muito inteligente, né? Ela é muito esperta, e do jeito que esse drama entre ela e a mãe é colocado, parece que é só uma birra de adolescente, porque não é explicado muito bem de onde veio esse sentimento que ela tem de querer se distanciar tanto do caminho da mãe, sabe? Então acho que eles perderam a oportunidade de destrinchar isso melhor durante a temporada. E a gente tem o Feioso também, que é o irmão mais novo dela, que aparece bem pouquinho, mas ele é super fofo e, enfim, eu acho que os quatro ali reunidos formam uma família Addams muito bonita. Mas eu acho que quem acabou se destacando mais pra mim durante a temporada foi, obviamente, o Mãozinha, que é de fato um parceiro, né, 100% do tempo com a Wandinha, e é muito louco que, tipo, um dos melhores personagens da série é uma mão, né, que não tem diálogos e que se comunica só com sinais, né, mas enfim, o Mãozinha realmente é um personagem extremamente cativante, mesmo não tendo falas. E o Tio Chico também foi um personagem que eu gostei bastante, e eu acho que os dois, né, tanto o Mãozinha quanto o Tio Chico, eles acabam conseguindo trazer pra gente outros lados da Wandinha, um pouco mais emocionais, digamos assim. Então eu gostei bastante dos dois. O Tio Chico aparece só em um episódio, mas eu acho que é um episódio legal e eu gosto muito da dinâmica dele com a Wandinha. O Fred Armisen, que interpreta o Tio Chico, ele geralmente faz papéis muito parecidos, e eu achei que aqui ele conseguiu trazer uma coisa diferente, então eu gostei muito da dinâmica dele com a Jenna, gostei de como ele realmente tem um vínculo muito forte com a Wandinha, né? Então eu achei que foi muito legal eles terem colocado o Tio Chico nessa temporada, e eu espero que se tiver uma próxima, que ele apareça mais. Mas saindo da família Addams, o grande destaque pra mim dessa temporada, tirando a Jenna Ortega, é a Emma Myers como a Enid, que é a colega de quarto da Wandinha, e que é essa pessoa que vai realmente puxar a Wandinha pra fora da zona de conforto dela, já que a Enid é completamente diferente da Wandinha. Ela é super colorida, super vibrante, super pra cima, super cativante, e a atriz realmente vende isso pra gente, né? A Enid também é uma das poucas que tem alguns outros dramas, né, que não envolvem necessariamente a Wandinha, como uma questão com a família dela e um interesse romântico, mas, infelizmente, a série, ela quer colocar tanta coisa ao mesmo tempo que nada é exatamente aprofundado. Então, mesmo que a Enid tenha alguns dramas, eles são colocados e resolvidos meio que muito rápido. Mas, né, felizmente, a atriz é muito, 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 muito carismática. E aí a Enid acaba realmente sendo um destaque muito positivo da série, até porque ela tá bastante conectada com esse desenvolvimento da Wandinha, né, sobre ela se relacionar com outras pessoas. E eu queria, inclusive, que a série tivesse focado mais nisso e na relação delas duas, e colocar esse arco, né, de transformação da Wandinha mais focado nas amizades do que o que eles tentam fazer aqui, que é colocar a questão da amizade e colocar também não só um, mas dois interesses românticos. Bom, pra mim, essa é de longe a pior coisa de Wandinha, que é essa questão do triângulo amoroso, por vários motivos. Primeiro que como eu falei, eu acho que eles poderiam ter ido com mais calma, porque a Wandinha, ela é muito específica e ela é muito fechada. Então eu acho que eles poderiam ter trabalhado esse arco de a Wandinha se abrir um pouco mais essa primeira temporada no que diz respeito à amizade, pra daí, quem sabe, numa segunda temporada, ela se abrir romanticamente, né? Eu acho que eles poderiam ter ido com mais calma. Mas não, eles colocaram tudo de uma vez, e não só um interesse romântico, mas dois caras. E aí eu acho que é muita coisa, né, pra uma única temporada. E segundo, gente, eu detestei os interesses românticos, um mais do que outro, porque eu acho que os dois garotos, no final das contas, eles não têm muita personalidade. E a Wandinha é simplesmente a garota mais da hora ever, sabe? Tipo, ela é muito foda, ela é incrível, e os dois, tipo,
existem. E eu acho que isso é um grande problema, além do fato de que a série também, pra mim, não desenvolveu muito bem por que essas pessoas se interessaram, sabe? Tipo, eu acho que os caras se interessarem pela Wandinha, eu entendo, porque ela é muito foda. Agora, por que a Wandinha se interessou por esses caras, pra mim é um grande mistério. Então, isso me incomodou muito, muito durante essa temporada, porque é uma parte bastante presente, né, durante a história, essa questão dela com o Xavier, que é um garoto da Escola Nunca Mais, que tem poderes e que tá envolvido nesse universo, e o Tyler, né, que é o garoto padrão, que mora ali na cidade, que não tem nada a ver com a Escola Nunca Mais, mas que por algum motivo inexplicável, ele gosta da Wandinha e a Wandinha gosta dele. Então foi muito complicado isso pra mim. Eu acho que o Xavier, ele ainda... Eu acho que a série ainda bota um pouquinho de conexão ali entre eles dois, né? Ele e a Wandinha têm um passado, né? Então ele guarda meio que um carinho em relação a ela. E da parte da Wandinha, eu acho que dá pra entender ela talvez ficar impressionada com os poderes lá dele, porque ele desenha muito bem e ele consegue fazer os desenhos dele tomarem vida. E tem uma cena em específico que ele faz um desenho dela e aí ele faz lá a bruxaria dele pra fazer o desenho tomar vida, e eu achei muito linda essa cena. Então aquilo pra mim até que clicou, assim, tipo, meio tarde na temporada e meio fraco, mas tipo, beleza, eu consigo ver uma coisa aqui. Agora o Tyler, tipo, pô, o cara faz café, ponto. Não, pra mim não tem justificativa e eu detestei o ator. Eu achei ele muito pamonha, muito sem graça, muito sem sal, não senti conexão entre os personagens, não consigo entender motivo pra eles se interessarem, não gostei. Achei que foi um erro, assim, sabe? E depois vendo o tanto de homens que estão envolvidos no roteiro e na direção e na criação da série, eu me pergunto, né, se tivessem mais mulheres, será que a gente teria interesses românticos tão sem graça, sabe? Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito com essa sensação. Eu acho que a Wandinha, por ser tão incrível e pela Jenna Ortega fazer um trabalho tão maravilhoso, ela merecia mais. Ela merecia interesses românticos muito mais interessantes do que foram o Tyler e o Xavier. Mas, como eu falei, eu ainda puxo um pouquinho mais, só um pouquinho, a sardinha pro Xavier, porque o Tyler eu realmente detestei, assim, achei terrível. Então, em resumo, gente, eu acho que Wandinha é sim uma série bastante divertida, ela te entretém pelos 8 episódios, mas se a Jenna Ortega não fosse tão incrível, tão maravilhosa nesse papel, eu não sei se eu gostaria tanto da série por conta dessas coisas que eu falei. Eu acho que eles tentam colocar muita coisa, eu acho que não precisava ter 3 mistérios pra menina resolver em uma única temporada. Eu acho que quando a gente chega no final, as coisas acabam tendo que ser resolvidas muito rapidamente. Algumas soluções são tiradas do além. E aí, por consequência, né, a gente tem isso de ter um monte de personagem ali em volta que não serve pra nada, que a gente não conhece a história. No começo da temporada, a Enid fala que ela tem um vlog. Esse vlog nunca mais aparece, sabe? Então eu acho que eles tentaram colocar muita coisa em uma temporada só e acaba que nada realmente foi muito desenvolvido, além, né, desses mistérios que eles quiseram, né, amarrar tudo certinho no final. O que, né, é o mínimo. Se você coloca o mistério, você tem que resolver. Mas eu acho que se eles tivessem diminuído, né, no mistério, a gente teria mais espaço e mais tempo para desenvolver melhor as relações e os personagens e tornariam, né, essa série muito mais rica, né, do que a gente só gostar basicamente da Wandinha e da Enid. A gente teria uma cartela enorme de personagens pra gente se apegar, pra gente se interessar, pra gente conhecer as histórias. Então é isso, gente. Essas foram as minhas opiniões sobre a primeira temporada de Wandinha. Eu sei que algumas delas devem ser polêmicas, mas é isso. Eu tinha uma expectativa muito grande pra essa série. Eu acho que ela tem um potencial enorme. Então eu espero muito que numa próxima temporada a gente consiga realmente explorar mais desse universo tão rico. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da série, curte o vídeo se você gostou, compartilha com seus amigos, que me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos aqui toda semana no YouTube. Então se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!